O único país latino-americano que o Oswald de Andrade conheceu foi o Uruguai. Ele, em 1928, ele rompe com a sua mulher, uma filha de latifundiário, burguesa, paulista, rica, pintora de talento, Tarsila do Amaral, muda de mulher e muda de orientação política. Deixa de ser liberal e passa a ser marxista e leva a Pagu, uma moça belíssima, jovem, talentosa, poeta, marxista, e vai com a Pagu a Montevidéu encontrar-se com Luiz Carlos Prestes. Um famoso encontro num café de Buenos Aires, de Montevidéu. E eu fico imaginando, né, porque ele pulou Santa Catarina, o Oswald de Andrade, ele não conheceu Santa Catarina. E tampouco o Rio Grande do Sul. Ele foi direto para Montevidéu. E 28, o Prestes vai para a União Soviética, entra no Partidão, e o Oswald de Andrade também entra no Partidão. Uma guinada impressionante na história da literatura brasileira. Por quê? Porque o Oswald de Andrade, casado com a Tarsila do Amaral, cujo padrinho de casamento era o Washington Luiz, presidente da República. Foi o padrinho de casamento do Oswald, já mais ou menos quarentaço, com a Pagu, jovem, cobiçadíssima, como dizia o Darcy Ribeiro. Cobiçadíssima, todo mundo cobiçava a beleza, a ternura da Pagu. Bom, então ele rompe, foi uma guinada impressionante. E justamente no momento em que ele vai ficando pobre, é um detalhe, o Oswald de Andrade nasceu rico. Nasceu rico. Tanto é que a Dona Inês, sua mãe, Dona Inês, o mandou para a Europa, em 1912, foi várias viagens, bancada por ele. E ele bancava outras figuras também, inclusive o Di Cavalcanti. O Oswald de Andrade era um homem generoso, do ponto de vista da grana, não era pão duro. Então ele, Oswald de Andrade, 28, ele muda, deixa de ser liberal, aquela picaretagem, aquela patota liberal lá de São Paulo, os modernistas, e ele dá uma guinada violenta, inclusive começa a ficar pobre. Não é que virou marxista por ter ficado pobre, isso é um mecanicismo, não é isso. Mas a vida dele teve uma guinada violenta. E, nessa altura, ele já podia ter enfiado a viola dentro do saco e usufruir do prestígio de ter sido o organizador da Semana de Arte Moderna, que é um coqueluche, todo mundo fala, que é o grande barato. Ele, Oswald, que organizou a Semana de Arte Moderna. Ele que foi a figura, o pivô, a figura catalisadora, central da Semana de Arte Moderna. Eu diria mais, é o único que sobrevive da Semana de Arte Moderna. É o único que será lido daqui a 150 anos. Então, para vocês terem ideia a magnitude dessa guinada em 1928, ele entra no Partidão, volta para São Paulo, e faz um jornal O Homem do Povo, que eu reputo o melhor e mais belo e mais eficaz jornal que a esquerda brasileira produziu. Um jornal que vale a pena ser lido, porque é um jornal de esquerda com linguagem de esquerda, e não um jornal de esquerda com linguagem de direita.
como é comum acontecer. O conteúdo é de esquerda, mas a forma é de direita. O Oswaldo não. O Oswaldo seguiu sem conhecer o lema do Mayakovsky, o grande poeta russo, né, proletário, elogiado pelo Leon Trotsky, né, que se matou aos 30 anos. Deu um tiro no peito. Não há conteúdo revolucionário sem forma revolucionária. Não há conteúdo revolucionário sem forma revolucionária. Esse era o princípio, o lema do Mayakovsky. Nesta vida, morrer não é difícil. O duro é a vida e seu ofício. Mayakovsky se matou por uma constelação de vários fatores, entre outras coisas, desilusão amorosa, viviam com uma mulher que também vivia com outro cara, que o Osip e tal, papapá. E, ao mesmo tempo, também a pressão do Stalin, o clima stalinista na União Soviética. E o Oswald de Andrade fez esse jornal, o Jornal Homem do Povo, que foi empastelado, quase incendiado pela estudantada do Largo São Francisco, estudantada de direito, a turma de direito. Empastelaram o jornal do Oswald de Andrade. Bom, chegaram e jogaram pedra no jornal, entendeu? Jornal, a estudantada foi contra o jornal, porque o jornal era de uma virulência estilística, conceitual e política, que os estudantes estavam atrasados. Como os estudantes estavam atrasados na Argentina, que se eles foram contra o Perón, como os estudantes ficaram atrasados em relação ao Leonel Brizola. Para não falar os professores. Então, o Oswald de Andrade fez esse jornal com a Pagu, um jornal belíssimo, tem que ver esse jornal. Foi sabotado esse jornal, mas deve ter aí, em algum lugar deve ter. Bom, e às vezes eu fico imaginando que o Oswald de Andrade poderia ter vindo para o Rio Grande do Sul. Ele poderia ter vindo para o Rio Grande do Sul e sabe o que tem acontecido? Sabe o que poderia ter acontecido, doutor? Hein? A cara começa a rir, sabe o que poderia ter acontecido? Ele, Oswald, quarentão, 1945, ele poderia ter encontrado com um guri de 23 anos, que estava emergindo na política brasileira. E não é um encontro só, pessoal. Esse guri poderia ter corrigido o rumo ideológico do Oswald. Esse guri, a que eu me refiro, chama-se Leonel de Moura Brizola. Oswaldo, quarentão, Brizola com 23 anos. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Por que eu estou falando isso? Claro que a história é o que foi, não o que poderia ter sido. O historiador também tem que jogar com a possibilidade do que poderia ter sido. Esse encontro que não houve e que deveria ter existido, pelo menos para o meu desejo, tá? Esse encontro era importante por quê? Porque em 1945 o Oswald de Andrade não percebeu, e esse foi o seu grande equívoco político, Oswald não percebeu que o Getúlio Vargas foi derrubado pelo imperialismo americano. E o Leonel, com 23, sacou no ato. Tanto que começou a organizar o PTB em Porto Alegre. O Oswaldo comeu mosca, errou, se equivocou em 1945. Ele não viu
que em 45 foi urdida a sua derrubada pelo imperialismo americano. O Vargas caiu, porque Estado Novo, tinha povo na rua querendo que o Getúlio caísse. Nada disso. O Getúlio caiu por pressão e por coação da direita brasileira, inclusive os intelectuais que organizaram em São Paulo o primeiro Congresso dos Escritores, cuja estrela maior era Carlos Lacerda. Inclusive o nosso amigo Caio Prado Júnior também estava lá. Parece que bolou a sigla UDN. Não sei se isso corresponde ou não à verdade. Não sei. Dizem, a fofoca fala. O fato é que em 45 o Leonel Brizola e o Oswaldo Giordano não se encontraram. Tem uma tragédia. Nós estamos vivendo uma época miserável politicamente no Brasil. Por quê? Porque a classe dominante brasileira tem o Lula e a Dilma e tem, no outro lado, o PSDB e o Demo. A classe dominante brasileira nunca teve tão cômodo na história brasileira. Por isso que sai, inclusive, sobrando hoje, se a Dilma vai permanecendo, ela está com 7%, 10% de popularidade, isso aí, ó, esse governo acabou. A grande questão é assim, a Dilma vai ficar ou não? Pouco importa hoje. Do ponto de vista político, pouco importa para a classe dominante. Está excelente o quadro político. E a classe dominante está na condição tão boa de decidir se a Dilma fica ou não. É uma posição cômoda. E não vai cair pelo golpismo. A classe dominante está torrando o que resta da Dilma e do Lula no aspecto moral. A campanha que existe em toda dos tribunais, da mídia, de todo mundo torra no aspecto moral. Quer dizer, os setores populares estão desorganizados, as classes médias que já deram grande apoio para Dilma e para o Lula, jamais vão se levantar em defesa da Dilma e do Lula, porque os consideram dois corruptos ou cúmplices da corrupção. Esse é o... Como o referencial de classe desapareceu, sumiu na sociedade brasileira, torrado. E nem estou falando da Dilma e do Lula. Estou falando dos sindicatos, inclusive, que é o que mais me interessa. Então, essa parada está resolvida. Então, eu não acho que tem que ter projeto social, Paulo. Tem que ter projeto nacional. E aí, o que acontece? No Brasil, tem um histórico divórcio entre os marxistas e os nacionalistas. E o teu Oswaldo é também isso aí. O Oswaldo é também isso aí. Ele expressa, nessa trajetória errática, o tempo inteiro, o desencontro entre o marxismo e o nacionalismo. E enquanto por que acontece? Os russos, o Lenin, cansou de subir na tribuna da Internacional Comunista e dizia para os comunistas do mundo inteiro, olha, não russifiquem a Internacional Comunista. Por quê? Porque a revolução era russa, portanto era uma revolução nacional, que tinha vocação mundial e que já se estropiou quando não ocorreu a revolução na Alemanha. Quando já caiu aí, criou a possibilidade concreta do socialismo num só país e do Stalin. A vocação universal da Revolução Russa, os Estados Unidos da Europa, que era a concepção de Lenin, desapareceu ali, já caiu ali. E a Revolução Chinesa foi uma revolução de índole nacional, como a Revolução Cubana foi. Então os marxistas ficam falando das revoluções, elas têm vocação mundial, mas foram todas as revoluções nacionais. E em El Salvador, Luiz, era Frente Farabundo Martí de Liberação Nacional. E na Nicarágua era Frente Sandinista de Libertação Nacional. E na URNG era Unidade Guatemalteca Revolucionária. Todos eram nacionais. Aqui tem um cosmopolitismo bocó de quinta categoria, que o marxismo não pode ser nacionalista. E tem um tremendo preconceito. A juventude é educada direta, estudantada, professorada, tudo no antinacional.
Agora, é claro, qual é a tradição do nosso nacionalismo? O nacionalismo brasileiro é antimarxista na medula. Na medula. Escuta, não é por acaso o conflito entre... Porque o Oswaldo, no outro dia, quando Getúlio se mata, isso foi a mesma burrice de Prestes e do Partido Comunista, foi igual. Todo mundo se deu conta do líder popular no outro dia, quando as massas estavam dando porrada nos comunistas do PCB, escrachando total. Percebe? Os marxistas, no Brasil, nenhuma na tradição brasileira enfrentou a questão nacional. Tem um trotskismo na Argentina, de larga tradição, com a questão nacional. O trotskismo brasileiro não toca em nada na questão nacional. O partidão que tinha o tema... O partidão que tinha o tema do nacionalismo é completamente ignorante sobre a questão nacional e depois, em larga escala, também sobre o próprio marxismo. Não foi pouca coisa que aconteceu aí. Então, enquanto tiver esse desencontro entre marxismo e as tradições, o marxismo é antinacionalista, e antinacionalista porque ele é de um universalismo bocó, eurocêntrico, etc., e o nacionalismo brasileiro nunca enfrentou o marxismo. Essa é uma debilidade da Revolução Brasileira. Enquanto não se enfrentar isso... Então não é... Onde é que está o fracasso, e concluo com isso? Qual é o fracasso do Lula? O Lula é um gigantesco fracasso histórico no seguinte sentido. O Lula só descobriu Getúlio Vargas quando a elite colocou um bafinho aqui no ouvido dele. Aí ele começou a buscar uma identidade com o Vargas. Eu sei disso porque eu era militante do PT, fui militante do PT até o primeiro ano do governo Lula, e aí saí. E não saí por mensalão, nada, porque eu não sairia por causa disso. Saí porque botou o Meirelles, o Palocci, veio, já deu tudo isso que já está aí. Nunca mais, não me iludi com isso aí. Uma coisa é a dinâmica do voto, outra coisa... Então o que acontece? O Lula só começou a falar em Vargas quando a direita deu uma apertada nele, ele começou a buscar uma identidade com Getúlio Vargas. Nunca Lula, nem Dilma, nem o PT inventou alguma coisa sobre o projeto nacional da sociedade brasileira. Nunca, nem agora, nem nada. Isso não está no horizonte da política. Então, essa é uma questão de fato extremamente delicada, e se não se resolve essa relação, não tem Revolução Brasileira. Eu não quero reconstituir governo, isso aí para mim precisa de Dilma, Lula, isso desaparece. E ontem estava brigando com o Giba, porque disse que o Brizola está morto. Mas não a questão nacional, que é outra coisa. E tampouco vamos aqui, o Brizola, o Getúlio, todo mundo teve erros aí, gigantescos. O Lula e a Dilma nem expressaram um projeto, porque nem tem, no PT nunca teve, jamais teve isso. E quando nós estávamos lá dentro, os comunistas, os marxistas lá dentro, nós perdemos rapidinho a peleia. Foi bem derrotado, rapidinho nós perdemos a peleia. E depois foi só uma questão de quando é que um saía, um por expulsão, o outro por convicção, e fomos indo tocando tudo para fora. A hegemonia foi colocada. Então esse é o problema, Giba. E no terreno da cultura também. É o tema entre o marxismo e o nacionalismo. Isso posto, a gente pode encontrar mais unidade para pensar o futuro do que para tentar consertar esse passado. Esse passado não tem mais como consertar, por isso que não tem aquele negócio que tu falou ali. Se tivesse se encontrado, eu sei, é um esforcinho, mas não dá certo, não se encontraram. E não se encontraram não só fisicamente, as duas tendências na política brasileira nunca se encontraram.